Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site que você já conhece, www.futura.org.br, está aí na tela para você. Bom, e a partir de hoje, uma vez por mês, você tem um espaço reservado aqui no Conexão para acompanhar e participar de discussões sobre carreira e emprego no nosso quadro Trabalho e Profissões. Pois é, uma pesquisa realizada entre 2007 e 2012 envolveu mais de 1.300.000 pessoas para avaliar os diferentes talentos do brasileiro. Dominância, influência, conformidade e estabilidade fazem parte das principais características valorizadas nos perfis profissionais. Mas como será que isso aparece no cotidiano? Dizem que o nosso povo é criativo, mas isso nem sempre se reflete na prática em investimentos e resultados em inovação. Carreira e vida pessoal, comportamento voltado para o individual ou para o coletivo? No programa de hoje, a gente discute se é possível identificar um perfil do que é o talento brasileiro no mercado de trabalho. Será que costumes culturais de determinadas regiões refletem no ambiente profissional? Bom, para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio o Jorge Matos, que é presidente da iTalent e realizador da pesquisa Talento Brasileiro. Aqui ao meu lado está a empreendedora Mônica Araripe. E também conosco está o Pedro César, ele é gerente de recursos humanos da Sony Music. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Aproveite aí para tirar suas dúvidas e mandar o seu recado. Você concorda que existe um jeitinho brasileiro, um perfil do brasileiro no trabalho? A gente quer saber a sua opinião, então pela internet você tem duas formas de participar. A primeira delas é na rede social, que eu vou colocar na tela para você. Tá aí, ó, faça parte dessa rede de 250.000 pessoas aí que já curtiram o nosso perfil no Canal Futura no Facebook e acesse facebook.com/Canal Futura Oficial. Aqui você pode curtir, comentar, compartilhar os nossos posts e deixar registrada aí sua questão, seu comentário no programa de hoje. Daqui a pouquinho eu trago sua participação aqui no estúdio. Também pela internet você tem como opção o Twitter, no microblog, mande sua mensagem para o perfil que é o @Canal Futura. Ou ainda, ligue para a gente no bom e velho telefone, que é o 0, operadora 21 3523 4098. Os números que estão aqui ó, na tela para você. Toma nota, ligar para a gente e mandar o seu recado. Enquanto você faz isso, eu dou boa tarde aqui aos nossos entrevistados. Tudo bem com vocês? Bem-vindos. Boa tarde. Tudo bom? Eu estou na mão aqui com o Talento Brasileiro, pesquisa com 1,3 milhão de participantes realizadas em todo o Brasil. Vou mostrar aqui para você de casa. Essa pesquisa é que você tem aí muitos dados sobre o perfil do brasileiro no mercado de trabalho. Ela que está impressa na minha mão, você também tem como acessá-la na internet. Eu vou colocar para você aí poder baixar de casa e acompanhar, se quiser, ao longo da nossa discussão aqui, ó, italent.com.br. Você pode achar aí em PDF aqui para você analisar em detalhes e discutir aí na sua casa também. Mas para começar o nosso bate-papo, eu quero ouvir do Jorge, que está aqui com a gente. Jorge, o que levou a iTalent, então, a tentar identificar, traçar esse perfil do brasileiro no mercado de trabalho? Legal. Bom, a gente já trabalha com a questão do comportamento há mais de 2 décadas. Durante todos esses anos, a gente já aplicou o perfil para mais ou menos 5 milhões de pessoas. E aí a gente veio estudando essa questão do comportamento e a importância dele no contexto do indivíduo. A principal reflexão que a gente tem levado é o seguinte: quando o indivíduo se conhece, quando ele conhece a sua natureza, as suas características de comportamento, ou seja, ele tem um autoconhecimento, ele tende a fazer aquilo que tem a ver com a sua natureza, então ele estuda mais e pratica mais. Quando ele não gosta do que ele faz, ele termina estudando menos e pratica menos. Então, na realidade, a natureza do indivíduo, o comportamento do indivíduo é, de fato, um grande alavancador de transformação da sociedade, das pessoas e da família. Então, assim, esse é o principal objetivo nosso, estudar a questão do comportamento e ver como é que a gente agrega valor às pessoas. Mas existe um talento brasileiro, um perfil do que é o trabalhador brasileiro? Na prática, o que nós fizemos foi o seguinte: nós construímos inicialmente 40 talentos, descrevemos essas características desses 40 talentos, baseado no instrumento do William Moulton Marston, que define 4 grandes características comportamentais: a dominância, ser direto, agressivo, desbravador; a influência, ser persuasivo, empático, de fácil relacionamento; ou estabilidade,
que são as pessoas mais estruturadas, que dão muito valor à família, ao status quo e à segurança. E, por último, a conformidade, o segmento de normas e procedimentos e regras. Em cima dessas 4 características, nós fomos formulando e criamos 40 talentos. Desses 40 talentos, ao longo da pesquisa que a gente vem realizando desde 2007, a gente identificou que 4 dos 40, eles tinham uma frequência muito pequena. Então, nós retiramos da amostra, e aí o que nós temos hoje? Na prática, a gente não tem um talento brasileiro, são 36 talentos, né, que se divide no grupo dos dominantes, 9 do grupo dos influentes, a mesma coisa da estabilidade e conformidade. Então, ao todo, são 36 talentos. Naturalmente, tem alguns mais representados e outros menos representados. Isso na íntegra, para você que for curioso aí nesses perfis que o Jorge está escrevendo para a gente na internet, naquele site que eu mostrei para você, a pesquisa está toda lá na íntegra, é bem fácil de você ler identificando, de repente até ver com qual perfil você se relaciona mais. Aqui do meu lado está a Mônica, que na verdade mudou de certa forma de perfil, ela trabalhava como analista de sistemas por muito tempo, chegou a trabalhar fora do Brasil e aí resolveu mudar completamente de área, Mônica. Como é que foi tomar essa decisão e virar uma empreendedora? Foi um pouco pela família, né? Eu fui para os Estados Unidos, trabalhei lá por 4 anos e tive 3 filhos. Voltei com as crianças para cá e lá eu conheci esse mercado do brechó infantil, que eu achei uma ideia fantástica e que achei que aqui tinha tudo para dar certo. E na volta, ainda como analista de sistemas, pouco tempo para ficar com as crianças, difícil de conciliar, resolvi ter meu próprio negócio e comecei com essa ideia do brechó infantil. Uma ideia nova, diferente, a gente encontrou um pouco de preconceito, mas hoje é um mercado aí super... Vou botar o site também para você de casa que for curioso aí, era mais uma vez.com.br, consignação de artigos infantis, esse brechó de artigos para criança. Você pode entrar aí e ter mais informações sobre o empreendimento da Mônica. Mas essa questão, então, de tomar essa decisão para você, Mônica, a família foi o fator que mais pesou? Foi o que deu o empurrão, foi eu que precisar de ter mais flexibilidade de horário que o trabalho não me dava. Mas eu queria muito também fazer uma coisa aqui diferente. Então, o empurrão foi a família, mas eu acho que eu já tinha essa vontade há muito tempo. Já tinha vontade de ser empreendedora há mais tempo. Isso aparece na pesquisa, Jorge, de a família, o tempo que a pessoa quer dedicar aos filhos, acabar pesando numa decisão profissional? É muito interessante e eu estou extremamente agora curioso. Eu convidei a Mônica para fazer o questionário, né, o inventário, para a gente verificar qual é a característica comportamental da Mônica. Porque pelo histórico dela, é muito mais o empreendedorismo de oportunidade do que de um direcionamento estratégico. Ou seja, eu tenho uma característica empreendedora, vou lutar por aquilo e vou brigar por aquilo. Então, o que ela combina, pelo que ela estava acabando de colocar? Ela combina o interesse de estar mais com os filhos, com a família, de ter alguma coisa que desse a ela uma certa tranquilidade, traz alguma coisa nova, então ela traz uma ideia de fora e toca esse empreendimento, né, ao longo de 10 anos. Então, o que acontece é que a maioria dos empreendedores brasileiros, ele tem essa característica, porque, na prática, pelo resultado da pesquisa, mais ou menos o número de empreendedores típico do brasileiro não ultrapassa 2%. Então, o que a gente vê na prática são pessoas que por uma circunstância como a da Mônica, ou pela falta, às vezes, do emprego, começa a empreender em algo muito mais, às vezes, pela sobrevivência, ou pela necessidade, ou por um contexto, do que por uma decisão mesmo do mundo e das adversidades que envolvem o empreendedorismo. Muito bem. E sabe que muitas vezes a pessoa não tem essa característica, como já disse o Jorge aqui também, de ser empreendedor. E quando você vai participar de uma seleção para uma empresa, por exemplo, quem está do outro lado, que vai avaliar esses candidatos, né, tem que ver se de fato a postura dessa pessoa tem a ver com a empresa, se tem a ver com a filosofia. E eu quero perguntar para o Pedro, que está aqui com a gente também no estúdio, de que forma você, na hora que vai selecionar um grupo de trabalhadores ou fazer parte de uma seleção, identifica o que tem a ver daquela pessoa com a sua empresa, como é que você identifica o perfil dela, é possível identificar esse talento brasileiro durante uma entrevista, no processo de seleção? Cristiano, então, geralmente no processo de seleção você tem entrevistas, né, e testes que dizem se aquele perfil de profissional que a gente está buscando, né, que toda empresa, grande empresa, ela vai ter um perfil traçado, né, se aquele perfil é condizente com aquele candidato.
né? Na verdade, sempre um casamento, né? Não adianta assim, eu estou procurando uma pessoa X, mas aquela pessoa X, ela tem que querer trabalhar também naquela empresa, né? Então, sim, existem maneiras de descobrir o perfil, né? As grandes empresas, geralmente, elas têm traçado já quais são os perfis que elas buscam, né? A empresa já tem meio que o ideal do seria o colaborador que ela quer? Por exemplo, a Sony Music, né? A gente trabalha com música e entretenimento, então é um mundo muito de jovens, né? Então você não pode ser, por exemplo, uma pessoa, como você vai buscar alguém para trabalhar num escritório de advocacia, é diferente, né? Então você tem que ter uma pessoa criativa, né? No mundo do entretenimento, uma pessoa que trabalhe, consiga trabalhar em grupo, se relacione bem em grupo, né? São características diferentes. A gente já tem, as grandes empresas já têm realmente traçados que tipo de pessoa você vai buscar, né? E que tipo de skills, que tipo de habilidades também você desenvolve dentro da empresa. Então, você pode ver o potencial de alguém durante uma entrevista que você acha que pode render mais, então você pode investir naquela pessoa até dar uma formação, ou ver se de fato ela vai desenvolver ao longo do tempo executando essa tarefa. Com certeza. Por exemplo, todas as empresas têm áreas jurídicas, né? Só que o perfil, claro, de uma pessoa que vai trabalhar na área jurídica da Sony Music é diferente do perfil de uma pessoa que vai trabalhar na área jurídica de uma petroleira, né? Ou vai trabalhar num escritório de advocacia, né? Então, você tem que ter mínimos traços, né, da empresa naquele perfil, apesar de ser numa área que talvez tenham características um pouco diferentes, né? Formação diferente, características diferentes também. Você percebe que existe esse talento brasileiro? Alguma coisa em comum em todos os profissionais, ou não? Eu acho que existem características assim, que dão uma linha mestre para os brasileiros, né? Por exemplo, eu vejo, eu tenho muito contato com pessoas lá de fora, né? Estados Unidos principalmente e Inglaterra, eu vejo que lá as pessoas arriscam muito mais do que aqui, né? Que eu acho que as pessoas, não sei se seria comodismo, talvez o Jorge até possa dizer melhor sobre isso, mas eu vejo que aqui as pessoas elas esperam mais, né? Lá eles arriscam mais, talvez até pelas leis trabalhistas mesmo, que você acaba, né, tendo esse comodismo maior. Como é que isso aparece, Jorge, na pesquisa? Essa postura do brasileiro ser um pouco mais acomodado, talvez, e ter essa figura mais paternalista da empresa, que vai tomar conta dos direitos trabalhistas, como o Pedro apontou? Você tem alguns fatores que são interessantes, porque quando você combina características de comportamento com, por exemplo, características culturais de uma nação, essa junção leva a chegar a conclusões, às vezes, inclusive, extremamente impactantes e às vezes preocupantes. Por exemplo, na pesquisa, nós fizemos uma análise dos fatores comportamentais com os fatores culturais e, por exemplo, identificamos que o brasileiro ele tem muita dificuldade de tomada de decisão. Certo? E por quê? Porque, na realidade, existe um conceito, por exemplo, de distância de poder. Quanto mais uma cultura ela vê o povo, vê os poderosos de uma maneira muito subjugado, ou seja, em que eu não posso permitir alterar aquele status quo, mais essa cultura, mais esse povo, ele tem característica de ser dominado, né, por esses dominantes. Então, tanto os dados da nossa pesquisa quanto os dados de valores culturais indicam esse enorme distanciamento de poder do brasileiro, né? Nós temos de fato medo do poder e, consequentemente, medo de tomada de decisão. Então, essa é uma característica. Uma outra característica, por exemplo, nossa, é a forma como a gente se comunica. A comunicação do brasileiro é uma comunicação muito feminina, né? O que é uma comunicação feminina? Você, por exemplo, como o Pedro colocou, o americano, o europeu, ele é muito direto, ele é muito objetivo. Olha, eu preciso disso, eu quero isso, o resultado é esse. Uma postura mais pragmática na vida e que acaba se refletindo também na postura profissional. Na vida, nas relações com o filho, nas relações pessoais e com os subordinados. Com o brasileiro, ou seja, aí nessa coisa da autoridade, e aí confunde toda essa questão, mas o chefe no Brasil, ele raramente ele pode chegar para um subordinado e dizer, olha, o meu problema
problema é esse, eu quero isso, faça isso. Porque você estaria sendo agressivo com aquele indivíduo. Meio que você tem que perguntar, olha, como é que foi o seu time no final de semana? Você está bem? Olha, não é por nada não, mas eu gostaria de... Veja, isso acaba prejudicando a nossa produtividade? Essa coisa de ser um pouco mais informal, isso não prejudica o ambiente de trabalho? Enormemente. Assim, os dados estatísticos mostram que a produtividade, por exemplo, do brasileiro comparado com a do americano, o brasileiro é 18,5% de produtividade de um americano, que como referência seria 100. Ou seja, eles são 5 vezes mais produtivos do que nós. Certo? E isso isso na média. Em determinados segmentos, essa produtividade pode chegar a 10, 12 vezes. Então, toda essa falta de, vamos chamar de educação, essa educação muito frágil que a gente tem, e mais elementos de cultura e mais elementos comportamentais, criam essa situação, vamos chamar, terceiro-mundista que o Brasil vive e que a gente precisa, de fato, quebrar isso. Então, um dos objetivos que a gente tem com a pesquisa é exatamente tentar mostrar isso para as famílias, para as pessoas, para as escolas, para as empresas e principalmente para o governo que define as políticas públicas governamentais. Né? Então, um dado que aparece na pesquisa aqui, inclusive, fala sobre criatividade e inovação. Se fala tanto, né, que o brasileiro é criativo, é inovador, que tem esse jeitinho de achar soluções rápidas, mas na produtividade, isso aparece na pesquisa também, acaba não sendo comprovado. Né? A nossa produtividade, talvez lá se gaste menos tempo falando no futebol e trabalhando um pouco mais, Jorge. Com certeza. Na realidade, o que acontece? Quando a gente pensa do ponto de vista de inovação, e os números comprovam isso, nós somos muito fracos na construção de patentes, na realização de coisas efetivamente inovadoras. O que nós somos muito fortes? Nós somos muito fortes, nós somos a simpatia em pessoa. Então, o nosso grande ativo brasileiro é a característica que a gente combina da alta influência com a alta estabilidade. Esses dois fatores juntos, eles dão 3/4% da população, ou seja, mais de 75% do universo das pessoas no Brasil, ele tem por característica essa coisa de ser empática, de ter fácil relacionamento, de ser uma pessoa estimulante. Então, veja, o nosso grande produto, talvez, de exportação, seja exatamente o turismo, seja exatamente essa coisa de receber os outros, seja essa coisa mais social e que talvez a gente possa, inclusive, perdendo, inclusive, agora com a Copa, uma grande chance de mostrar o como nós somos competentes nisso. Mas, do ponto de vista de inovação, nós somos muito fracos. A Mônica trabalhou nos Estados Unidos, inclusive. Eu queria ouvir um pouquinho para você como foi chegar lá e ver esse reflexo da diferença da postura profissional, Mônica. Isso tudo que ele falou, concordo plenamente. Acho que uma das coisas que faz realmente a gente se destacar é a maneira que você manda um e-mail, que você faz um relatório, que você faz uma coisa mais informal. Mas uma coisa que eu sinto também que a gente tem bem diferente e às vezes é uma vantagem, que a gente trabalha sem ter todos os recursos. E o americano, por exemplo, ele só realiza se tiver tudo que ele precisa ali. Perfeito. E a gente está tão acostumado a não ter... É o famoso jeitinho. Mas tem horas que isso faz uma diferença, Concordo. né? Não sai o resultado se não tiver tudo que eu preciso na minha mesa. E a gente faz tendo só um, só outro, então... Mas, por outro lado, aí eu questiono vocês, quero ouvir um pouco das diferentes reflexões a respeito dessa postura, né? O brasileiro faz mais com menos recursos, mas aí você não está, na verdade, puxando, esticando mais ainda aí o lado, às vezes, pessoal desse trabalhador que vai se gastar mais tempo no trabalho para fazer alguma coisa porque não tem recursos. Você não está explorando um pouco mais esse trabalhador em vez de dar mais recursos para ele trabalhar? Se você me permite, eu não diria, eu gostaria de ouvir depois a posição do Pedro, mas eu não diria que a gente faz mais com menos recursos, não. A gente se permite trabalhar com menos recursos, até porque a gente não sabe verdadeiramente todos os recursos que tem. Então, como a gente não sabe que todos os recursos que tem, a gente vai pegando ali e vai fazendo. Vai dando um jeitinho. E vai dando um jeitinho, Então, na verdade, então a gente não produz mais, porque nesse caso, a nossa produção, se você comparar o PIB brasileiro com o PIB americano, eles são N vezes maiores do que a gente. Então, a gente produz menos e muito menos. Agora,
como nós somos leigos, como nós não sabemos quais são os recursos, o cara diz, olha, você faz isso, se o cara duvidar, ele vai bater o prego no murro, tá certo? Eu quero ver o Pedro trabalhando numa multinacional também, se isso de certa forma aparece em relações com empresa fora do Brasil, se de certa forma tem algum traço desse tipo de mudança de comportamento que você percebe no dia a dia, Pedro? Eu vejo assim que sim, existem as características, né, básicas, assim, o brasileiro, o americano, são diferentes, mas eu acho que cada empresa, isso transpõe um pouco as fronteiras, né? Eu trabalhei um tempo na Ambev durante 7 anos, então a Ambev é conhecida no mercado como ser bastante agressiva, e realmente é uma empresa bastante de bebidas, né? Como o Jorge falou aqui, ela é uma empresa masculina, né? Uma empresa direta. Você vai lá, tem que fazer isso, ponto, não tem que chorar. Entendeu? Até as mulheres acabam ficando um pouco masculinizadas lá, porque elas também falam palavrão, também, né? Existe isso. Você já vai numa Sony Music, né? Que é uma empresa que tem um produto, né? Um artista, que é um produto que sente, que se magoa, que chora, né? Então, assim, você vai ter um outro tipo de gente trabalhando ali dentro. Tem que ser mais sensível? A comunicação é um pouco mais feminina, né? Então, você tem que saber lidar com a pessoa, saber a forma como falar com a pessoa, é diferente. Então, assim, eu acho que sim, existem características em cada país, em cada nação, mas as organizações, elas acabam sendo maior do que essas fronteiras, né? Maiores do que essas fronteiras entre países. Então, se você vai trabalhar numa Ambev aqui, trabalhar numa Ambev na Europa, talvez tenha o mesmo tipo de perfil masculino, né, que a Ambev carrega aí. Muito bom. A gente já está aqui quase chegando no finzinho do programa, mas eu queria ver as considerações finais aí, começando pela Mônica, em relação a essa grande mudança aí. Eu sei que volta e mente tem participações de público aqui perguntando pra gente o que eu faço, quero mudar de carreira, não tenho coragem. Você já falou que a família foi determinante, mas o que foi ali na hora que fez você tomar a decisão, Mônica? Eu acho que tem que ter muita coragem. Coragem é fundamental. Não se acomodar, porque você ter o seu próprio negócio é mudança o tempo todo, você tem que estar se adaptando àquilo, sempre correndo atrás. Não tem essa de você abrir um negócio, eu só quero crescer até aqui. Não existe isso, você não determina isso. Quando você vê, você é atropelado pelo crescimento, e crescer ainda é mais difícil do que abrir. Eu acho que você abrir um negócio é tranquilo até, mas crescer e acompanhar e se manter no... Os estudos do Sebrae comprovam, né? O número de empresas que fecham nos primeiros anos de atividade tem diminuído, mas ainda é muito grande esse número, por conta, né? Abrir, como você disse, é muito fácil, agora se manter e crescer e ter uma produtividade. E a concorrência que vem de vários lados, né? Você hoje em dia tem a concorrência da internet, que é uma concorrência que te pega... É totalmente diferente do que você tem, dos seus custos, das suas coisas, e você tem que se adaptar a isso. Então tem que ter coragem, muita força de vontade. Muito bom. Bom, eu quero ouvir do Jorge aqui um comentário em relação à participação da Raquel, que mandou uma mensagem pra gente no Twitter. Obrigado, Raquel. E ela fala o seguinte, que o brasileiro aguenta a pressão e as dificuldades no trabalho e até se acostuma e acha normal ser difícil trabalhar. De que forma isso é um traço do nosso talento brasileiro, Jorge? Olha, eu acho que faz parte um pouco realmente dessa coisa meio sofredora do brasileiro, né, dele achar que não tem outro caminho, que ele não tem alternativas, e que ele não pode tomar decisões e fazer escolhas. Eu acho que a gente não precisa sofrer tanto, eu acho que sim, nós temos muitas escolhas para serem feitas, sempre muito difícil, como a Mônica colocou, sempre muito difícil, mas eu acho que quem toma as suas decisões, faz as suas escolhas e busca os seus caminhos, essa é a melhor coisa do mundo. O Pedro colocou uma coisa que é muito verdadeira. As organizações, elas sabem o que elas querem. Existem ferramentas muito claras que definem qual é o comportamento necessário, qual é o conhecimento necessário, quais são as habilidades necessárias. O indivíduo ele tem que ter esse conhecimento, esse comportamento, essa habilidade, para poder fazer essa adequação. Se você não é essa pessoa para essa organização, seguramente você vai ser para uma outra organização. Ou se prepare para isso. Né? O mundo é das oportunidades e das nossas escolhas e das nossas buscas. Pedro, então, antes de você se candidatar para uma vaga numa empresa, você tem que pesquisar a empresa e saber se o perfil dela tem a ver com o seu? Isso seria uma dica? Com certeza, é um casamento, né? Você não pode trabalhar numa empresa que você vai ser infeliz. Né? Eu não trabalharia num escritório de advocacia, por exemplo. Né? Mas tem pessoas sem esse perfil.
Então, E gostam, né? O autoconhecimento fundamental para a pessoa ser feliz e ter sucesso na carreira, né? É a essência de tudo, na minha opinião. Muito bom. Bom, infelizmente o nosso tempo aqui acabou, então obrigado aos três pela presença aqui no estúdio hoje comigo. Pelo convite. Obrigado você de casa pela companhia de sempre. A gente volta a se encontrar então amanhã às 2h30 da tarde ou nas nossas reprises 00h30 e 7h da manhã. Até mais.